Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Estamos de volta com mais um episódio do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e a mediadora deste podcast. Toda semana, o Plano de Voo traz algum assunto diferente, sempre relacionado ao empreendedorismo. E hoje não ia ser diferente. Mas no lugar de debater tendências ou soluções, vamos conhecer uma história que inspira? Nosso convidado especial é o Ramiro Martins, CEO e cofundador do Fácil Consulta. Ramiro, bem-vindo ao Plano de Voo. E aí, Alexandra, tudo bem? É um prazer estar aqui, agradeço pelo convite e tenho certeza que a gente vai ter um bom tempo aí com um ótimo papo. Não tenho dúvidas, mas daqui a pouco, Ramiro, eu vou querer saber tudo sobre essa tua história. Antes, vamos chamar a nossa outra convidada? Chega junto, Ana Paula Rezende, ela que é analista de competitividade setorial do Sebrae RS. Bem-vinda ao Plano de Voo. Muito obrigada, Alexandra. Muito bom estar aqui, bater um papo gostoso aí com o Ramiro, para a gente entender um pouquinho mais aí dessa trajetória aí de sucesso. Ótimo! E para quem está nos ouvindo, sempre vale lembrar que o Plano de Voo ele é gravado de forma totalmente remota para a segurança de todos por conta da pandemia. Ramiro, já tenho informação aqui de que a tua empresa nasceu quando você ainda estava na faculdade. Primeiro, conta pra gente o que é a Fácil Consulta e como ela surgiu. Legal. E é isso aí mesmo, né? Surgiu no meio da faculdade. O Fácil Consulta é uma plataforma que busca transformar a maneira como as pessoas encontram o médico, né? A gente entendeu o problema que foi o ponto de partida dessa solução foi a gente entender que todo mundo que precisa de uma consulta médica tem uma péssima experiência. Seja porque o particular é muito caro, o convênio demora demais, a gente não tem acesso a todas as informações que gostaria e a feedbacks, recomendações de outros pacientes a respeito de cada profissional. E nós pensamos numa solução para, de fato, transformar essa experiência. Visto que o mundo todo e tudo que a gente consome estava se digitalizando, então a maneira como nós buscamos por um médico, né, nos últimos 60 anos mudou muito pouco. E a gente entendia que essa solução ia passar por uma digitalização, era inevitável, né, assim como qualquer outra coisa que a gente consome hoje. E há 5 anos atrás a gente identificou que isso ia acontecer, que não tinha ninguém fazendo, e nós decidimos que íamos ser nós, né? A gente vai transformar, né, esse modelo de agendamento de consultas. Foi daí que partiu o Fácil Consulta. Nossa, infelizmente as pessoas estão ouvindo o nosso podcast e não estão nos enxergando, né? Mas eu que estou aqui vendo o Ramiro, pode ser até uma indelicadeza minha, mas eu tô vendo que você é uma pessoa super jovem. Eu vou perguntar qual a tua idade, tá? E você fica à vontade para nos responder ou não, né, Ana? Mas nos chama atenção em olhar para uma carinha tão jovem e já empreendendo, hein, Ana? Coisa bonita isso. E ainda mais no setor da saúde, que é um setor complexo, né? E daí, aproveitando, antes dele falar a idade, né, Ali, eu queria saber por que a saúde, né? Sabendo de toda parte que é um setor altamente regulamentado, com legislação específica, né? Legal. Vamos na idade antes, né? Eu tenho 25 anos, né? Então, quando a gente começou o Fácil Consulta ali, enquanto ideia era mais ou menos na volta de 19 para 20 anos. E aí deixa eu entrar num parênteses aqui, né? Porque eu sempre tive, desde o ensino médio lá, eu sempre tive esse desconforto, essa vontade de desafiar os meus limites, de sair um pouquinho de dentro do sistema, de, poxa, agora eu vou me formar no colégio, depois eu vou fazer faculdade, depois eu vou trabalhar. Não, eu queria antecipar um pouquinho isso, eu queria me desafiar. Então eu já tive algumas tentativas de negócio, desde participar muito próximo dos negócios da família, minha família de empreendedores, até tentar investir na bolsa lá com 16 anos com um amigo, não tive uma experiência muito boa. Depois eu tentei criar um processo de bem high-tech, assim, para a parte de automação de irrigação de grandes culturas. Era um processo que estava muito além da minha capacidade de execução, né? Eu tinha 17, 18 anos, até que o Fácil Consulta surgiu, né? Muito juntando o que a gente brinca, né? Eu e os fundadores, da fome com a vontade de comer. Então, era um momento em que eu queria empreender, eu estava procurando por uma oportunidade de me desafiar. Eu sou de formação engenheiro agrônomo e administrador, então eu cursava as duas universidades, não operava dentro da área da saúde, mas o problema estava nítido, o problema era latente. Então, a área da saúde surgiu a partir desse problema, trazido pelo Patrick, né, que é o cofundador do Fácil Consulta comigo,
E a partir daí, como nós não conhecíamos o mercado, a gente ficou 8 meses lá no início só entendendo problema e solução. Nós fizemos mais de 1.000 ligações para consultórios, visitamos presencialmente 250 consultórios médicos para entender como é que esse mercado funcionava, a realidade dele, os problemas e se a nossa ideia estava conectada com a dor do mercado. E a partir daí eu fiz essa transição, vamos dizer assim, para o mercado da saúde, menos preocupado com o mercado, mas mais preocupado com um grande problema a ser resolvido, né? O empreendedorismo, né, Ana Paula, na veia desse menino, 16 anos, bolsa. Que história realmente, que história que inspira. Verdade, a equipe toda é jovem, né? E até bem nessa linha que tu falaste, né, de a gente entender que estava latente essa demanda, eu aqui fiquei pensando uma pergunta que eu imagino que é bem interessante quando a gente fala lá na hora H, né? Com essa demanda muito forte que a gente foi empurrado pela pandemia para dentro da parte digital na área da saúde. Porque a gente sabe, a saúde, ela está vindo devagar digitalmente. Mas quando chegou a pandemia, ela foi, que nem eu falo, foi empurrada aí para todo esse processo digital, né? Mas a gente sabe que a utilização da tecnologia tem toda essa parte cultural, né? A mudança cultural. E eu queria ver contigo, quando tu parou, assim, bom, agora, qual foi a barreira entre o médico e o paciente, né? Então, assim, como eu cheguei no médico, ele aceitou isso, e quando eu cheguei no cliente, como é que ele aceitou isso, né? Essa coisa da plataforma, dessa coisa diferente, dessa coisa do digital, dessa coisa assim, ó, telemedicina, é regulamentada, não é regulamentada, como eu trabalho essa coisa da distância, humanização, sabe? Eu queria entender um pouquinho dessa barreira aí com o médico e o paciente. Legal, vou separar em 2 momentos, né? Um momento inicial, pré-telemedicina, né, e pré-pandemia, quando a gente começou, e depois o que a pandemia mudou, né, nessa relação entre profissionais da saúde e pacientes. No momento inicial, a gente quebrou a barreira com confiança, com muita, digamos que assim, ó, força bruta, porque nós realizamos visitas para mapear o mercado, para abrir contatos, para fazer amizade com alguns desses médicos. Dali saíram os primeiros 14 profissionais que nós trouxemos como parceiros para começar o Fácil Consulta. Então foi uma relação que foi muito construída na base da confiança. Eles não estavam ali, de fato, comprando a solução no primeiro momento. Eles estavam nos dando chance de provar para eles que a gente não era maluco e que a ideia fazia sentido. Então foi. Por parte dos pacientes, a dor era muito latente, a gente vivia essa dor na pele, né? Então a pesquisa foi feita de uma forma menos intensa. E quando nós lançamos o Fácil Consulta com uma proposta muito melhor para encontrar o médico, para ter acesso a informações, um preço de consulta mais acessível, horários disponíveis para um intervalo super curto de agendamento, os pacientes em seguida começaram a adotar. E aí foi um efeito bem, quase que um efeito viral, mas eu digo no sentido das pessoas usavam, recorriam e indicavam. E aos poucos a gente foi conseguindo se desenvolver de forma bem rápida, assim, né, através do boca a boca. Então, essa foi a maneira como inicialmente a gente quebrou a primeira barreira do físico, do telefone, para o digital. E aos poucos, né, acabou criando um contágio. Nós fomos trazendo mais profissionais parceiros, que iam tendo uma boa experiência, que iam indicando para outros profissionais. Um profissional servia de referência para o outro. Ah, o fulano está com vocês, então eu vou entrar. E aí, aos poucos, as barreiras foram sendo quebradas, né? Os pacientes a mesma coisa. Poxa, super legal essa experiência aqui de agendamento novo, né, o que a gente chama ali dos early adopters, né, que é 5% dos teus consumidores vão entrar por curiosidade. Se eles gostarem, eles vão propagar a marca. E aí, na pandemia, entrou principalmente, eu acho que a pandemia acelerou o movimento de digitalização da saúde em uns 5 anos, pelo menos, né? Então, entrou a telemedicina como um todo, especificamente para o nosso caso, a teleconsulta. Nós lançamos um serviço de teleconsulta, onde nós passávamos a conectar os profissionais com os pacientes de uma maneira virtual, como nós estamos aqui, e não mais o atendimento presencial no consultório. Claro que depois o presencial foi retomado, né? Hoje a maior parte das consultas ainda é de forma presencial, mas a maneira como as pessoas foram adotando essa solução foi muito legal de ver. No início, uma resistência muito grande, que foi quebrada pelo distanciamento social, porque tinha uma força, um motivador forte. Poxa, por questão de segurança, eu não posso sair de casa. Então eu vou ter que experimentar essa solução aqui mesmo que eu não acredite. Só que a solução era boa. E as pessoas começaram a experimentar, a gostar, e aí virou. Mas é muito melhor do que o atendimento presencial, porque eu não preciso sair de casa, eu tenho uma flexibilidade de agenda maior, né? Eu consigo fazer num espaço mais tranquilo. Cidades onde o trânsito é caótico, tu não precisava te deslocar. Então, assim, a teleconsulta ela foi
conquistando seu espaço no mercado, e hoje a gente vê que ela está trabalhando, e isso ainda é muito novo, mas ela já está trabalhando em harmonia com os atendimentos presenciais. Hoje o médico atende no consultório dele ao longo do dia, e no intervalo da agenda ele não atende presencial, no próprio consultório ele está atendendo uma consulta virtual, e assim vai, né? Então foi bem legal ver essa adoção, só que está recém no começo, né? Ainda tem muito para avançar. Ramiro, para quem não teve, tá tendo primeira vez um contato aqui com esse nome, Fácil Consulta, e que deve estar curioso, tá, mas como é que se faz isso? Eu preciso, tô em busca de um médico, tá? Tô precisando de um médico, tô precisando de um ginecologista. Como que eu faço? Eu baixo o aplicativo? Conta aí bem passo a passo pra gente como funciona. Legal, é super simples, né? Tu pode desde acessar diretamente o site em facilconsulta.com.br ou procurar no Google, né, por Fácil Consulta, tu vai encontrar a plataforma, dá para baixar o aplicativo também, e ali na plataforma o paciente vai ser direcionado para uma pesquisa, onde ele vai buscar pela especialidade que ele deseja e a cidade. Se for uma teleconsulta, ele não vai procurar por cidade, né? Aí o atendimento não perde essa característica geográfica. A partir daí, ele vai encontrar todos os profissionais parceiros, com perfis completos, todos os horários disponíveis daqueles profissionais, valor de consulta e todas as informações que ele precisa para dizer: esse é o médico ideal para o meu momento e eu vou agendar a consulta agora. E em questão de 3 minutos ele conseguir fazer o agendamento, esse agendamento automaticamente já está sendo comunicado lá com o consultório e a partir daí ele só precisa se deslocar na data e hora da consulta para ser atendido, né? Ou então na teleconsulta, o atendimento vai ser de casa mesmo. Então é super simples a maneira como funciona. A ideia é conectar, né, os médicos, os profissionais da saúde. Hoje a gente trabalha com médicos, psicólogos e nutricionistas, com os pacientes de uma forma objetiva e garantindo a melhor experiência, né, para o agendamento de consultas. Muito bom, interessante isso. E aí o médico profissional procura vocês e se disponibiliza, informa vocês os horários disponíveis. Perfeito. O profissional ele vai ser um prestador de serviços parceiro da plataforma, né? Onde ele vai ter um cadastro, um perfil completo. Ele passa por o que a gente chama aqui de onboarding, né? Que é uma introdução ao Fácil Consulta. Nesse onboarding ele vai preencher alguns pré-requisitos, então ele vai ter todas as informações completas, o perfil completo. A secretária dele, né, que geralmente gerencia o consultório e a agenda, passa por um treinamento conosco para operacionalizar da melhor maneira a agenda. A operação é super simples, né? A gente busca criar um produto para o consultório para facilitar a vida do consultório e não para engessar. E, ao mesmo tempo, esse treinamento é fundamental para depois o consultório estar bem alinhado com o paciente e garantir a melhor experiência de ponta a ponta, né? E vocês têm atuação só aqui no Rio Grande do Sul? Como é que está a atuação de vocês? Não, a gente inicialmente, a empresa é natural de Pelotas, Rio Grande do Sul, a gente começou a operar aqui e nos primeiros 2 anos nós só operamos em Pelotas, para construir um case sólido de sucesso. Foi muito legal, a gente tem hoje um reconhecimento, né, super legal aqui na cidade e desde o início de 2019 para cá, começamos um processo de expansão para abrir mais oportunidades, para levar nossa solução para quem precisava de nós, Brasil afora, né, porque é um problema que é vivido em praticamente todas as cidades. Hoje nós já temos uma operação aí em 11 cidades, entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás. E crescendo. Que bom, né? Mas acho que também é legal contar para nós, né, Ali, contar um pouquinho dessa trajetória e quais foram as tuas dificuldades que tu encontrou aí junto com a tua equipe, que também é uma equipe grande, né? Quais foram as dificuldades aí dessa jornada? Quais são as pedras no caminho, né? Legal, eu acho que tem alguns momentos, assim, e todo momento tem muita dificuldade, né? Se fosse perguntar, hoje eu acho que nós estamos passando pelas piores dificuldades, porque o que tu já superou, teoricamente, tu aprendeu a fazer e fica mais fácil, né? Mas sempre o desafio atual é o mais difícil. Então, os principais desafios que a gente enfrentou, depois que conseguiu validar esse encaixe do problema do mercado com a solução, e viu que o mercado que vivia essa dor era muito grande, o primeiro deles foi construção de time, né? Então, nós éramos 2 cofundadores ali no início, e tínhamos muito pouca experiência, né, nas principais áreas que a gente precisava para desenvolver o negócio, para dar os próximos passos. Então, a gente precisou começar a trazer as primeiras pessoas estratégicas por negócio para áreas onde nós não tínhamos conhecimento, então, pessoas complementares. Trouxemos um CTO que se tornou nosso sócio, que hoje ele é cofundador do Fácil Consulta também. Depois começamos a formar os times, né, para crescer de uma maneira estruturada. E outro ponto, que foi um problema logo no início, foi como distribuir essa solução.
Porque não adianta tu ter uma solução muito legal e tu não saber conectar ela com quem vive o problema e, consequentemente, crescer, né? Que é o teu problema de distribuir a solução. Então, a gente penou bastante, assim, para aprender a fazer marketing, a fazer vendas, trabalhar com funil de aquisição, de retenção, testar muitos e muitos canais, né? Entender o que funciona, descartar o que está dando errado, replicar o que está dando certo. E ali no início, esses foram os 2 principais desafios. Trazer as primeiras pessoas-chave para se juntarem a nós, acreditando na ideia, porque até então tinha muito pouca coisa concreta, e depois acertar a mão nos canais de distribuição para crescer, né? Porque o crescimento era fundamental, principalmente nos primeiros momentos, mas lógico que até hoje, fundamental para te dar confiança de que aquilo que tu está fazendo tem sentido, né? E para te manter energizado de que, tua solução é boa e tem milhões de pessoas que precisam de ti, segue trabalhando, segue persistindo. Em seguidinha, um grande desafio que a gente teve foi recurso financeiro, então a gente tinha muito pouco recurso próprio para aplicar no negócio. Nos primeiros meses nós aplicamos, e depois faltou recurso, mas o negócio estava crescendo, estava legal. Como é que a gente vai resolver esse negócio? E aí entrou a UOL, que é a nossa aceleradora, né? Nós somos acelerados pela UOL, uma aceleradora de Porto Alegre, lá no início de 2018. Hoje a UOL é a maior aceleradora em operação no Brasil, até onde eu sei. Nos ajudaram demais nessa trajetória, no início com o recurso financeiro, depois abrindo portas, né, para pessoas e contatos que sozinho nós não teríamos acesso. Foi um movimento super importante, né? Onde ali a gente conseguiu ter um pouco mais de recurso para seguir crescendo. E no início da jornada, esses foram os principais desafios assim, que a gente teve que estar equilibrando. E o teu time hoje, qual é o tamanho do teu time? Tá todo em Pelotas? Até a pandemia estava todo em Pelotas, né? Então a gente tem um time hoje aí de aproximadamente 20 pessoas, está passando um pouquinho de 20 agora. Até o início da pandemia estava todo em Pelotas. Com a entrada da pandemia, e aí eu digo, e falo para o pessoal assim, né? Porque a gente tem que tentar viver sempre o lado bom da coisa, né? E um dos pontos positivos da pandemia foi quebrar essa ideia de que precisa estar todo mundo dentro do mesmo espaço físico para trabalhar junto. Poxa, o negócio é encontrar boas pessoas, com alinhamento de propósito, visão e ambição com a empresa. Então, se essa pessoa não está em Pelotas, que é um mercado super, né, limitado, uma cidade aí de 300 e poucos mil habitantes, eu não posso limitar a empresa porque não tem a pessoa certa em Pelotas. E aí nós começamos a abrir isso e trazer profissionais de outras regiões para trabalharem conosco. Hoje nós temos profissionais aí que moram em Santa Catarina, ali, região metropolitana de Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, e isso foi ótimo, né? Porque a gente quebrou um pouquinho aquele tabu que existia para nós, e eu acho que para a maioria das empresas, e isso só potencializou o nosso acesso a pessoas-chave, né? Trazendo um pouco dessa fala de tabu, né? Vou trazer a inovação, né? Como que tu trouxe inovação, como tu trabalha com inovação aí dentro do teu... A gente sabe que é aí um polo, né, de hub de saúde, de inovação. Então, conta um pouquinho para nós aí, se tem alguns parceiros na região, conta um pouquinho para nós sobre esse ecossistema de inovação e como o Fácil Consulta tá dentro dessa inovação, como surfar essa onda aí na região, né? Legal. A gente, desde o primeiro dia, né, buscou se posicionar como empresa de base tecnológica e inovadora. A gente não queria fazer nada que já estava sendo feito, né? A gente queria entregar a melhor solução e entregar uma coisa única. Então, assim, dá para dizer que a inovação, por si só, está na nossa veia desde o dia zero, né? O negócio, desde o primeiro dia, não era entregar uma commodity ou replicar uma coisa que estava sendo feita. Era criar algo novo como a gente enxergava que estava precisando. Desde o início também a solução ela não foi criada para Pelotas, né? Ela foi criada já com uma mentalidade pelo menos nacional. E no meio do trajeto a gente começou a ver que o próprio hub de Pelotas aqui estava se criando um ecossistema muito legal, né, de inovação em saúde. Então hoje a gente busca desenhar parcerias estratégicas, está muito próximo, né, desse ecossistema, participar ativamente, né? Tem grupos aqui da região para discutir especialmente inovação em saúde. Então é legal porque teve uma sinergia muito boa do que a gente estava desenhando enquanto negócio, de uma maneira mais individual, com o amadurecimento do ecossistema regional voltado para a saúde. E eu acho que isso aí acabou se potencializando. Realmente aproveitar, né, todo esse ambiente aí de inovação que tem na região, né? Eu vou aproveitar, né, Anny, vou fazer mais uma pergunta, né? Por favor, a casa é tua, Ana.
Aquela pergunta que não pode faltar quando a gente fala com um empreendedor, né, que tem empreendedorismo na veia, né, é uma dica para quem quer abrir um negócio ou até mesmo para quem quer expandir o seu negócio. Tu, enquanto empreendedor nato, qual a dica que tu dá, né, para quem quer abrir um negócio, para quem quer expandir o seu negócio? Embora a nossa trajetória esteja muito no início, assim, né, eu busco motivar ao máximo o pessoal e quebrar um pouquinho de tabu de novo, né, sobre empreendedorismo, porque é uma coisa que me falavam muito pouco sobre isso quando eu tinha os meus 15, 18, 20 anos. E mas eu fui indo um pouco por conta própria, assim, sabe, porque a minha voz interior dizia que era por ali e eu acabei indo. E aí eu busco... Não é promover, né? Não é vender o empreendedorismo, é abrir essa oportunidade, né, para mostrar que, olha, tem caminhos alternativos. Quando se fala de empreender, eu acho que o empreender não está diretamente relacionado só a abrir um negócio, né? A gente busca, por exemplo, todo mundo que trabalha conosco para que sejam pessoas empreendedoras aqui dentro e abrir espaço para que elas empreendam dentro do Fácil Consulta. Mas falando especificamente de abrir um negócio, eu vejo que se cria muito uma maquiagem hoje em dia, né, de empreender, de abrir um negócio. O grande ponto para mim é encontrar uma solução para um problema real, né? Porque, por consequência disso, as pessoas vão estar dispostas a pagar, tu vai estar conseguindo construir algo sustentável, que faça sentido, que consegue empregar pessoas, gerar riqueza para outras pessoas, né, para a tua região e assim por diante. Então, eu acho que a principal dica é não entrar muito numa questão de glamour e uma questão um pouquinho mais maquiada e focar no problema. O que eu posso fazer para resolver uma dor de verdade vivida por um grupo, grande de pessoas? É certo que vai ter uma oportunidade por ali, né? E não necessariamente precisa ser uma inovação disruptiva, fazer algo que não existe. Quanta coisa hoje que a gente consome, que já existem soluções, tem espaço para melhorar, tem espaço para fazer uma solução melhor, mais rápida, mais barata, né? Então, a dica que eu dou é essa, porque eu acho que por ali a gente não se engana, olhando para o problema e para a solução. O resto vem depois. Distribuição, faturamento, crescimento, contratar gente, ganhar dinheiro, isso tudo é consequência, né? E onde é que o Sebrae entrou nesse apoio aí? Foi importante? Não foi? Como é que foi esse teu início? O Sebrae, eu gosto teve alguns parceiros bem estratégicos no início, que no início geraram ainda mais impacto, né? Mas até hoje que nos mantiveram vivos, digamos assim, né? Vivos a nível de espírito, de persistência. Um deles foi a incubadora, que nos incubou lá no início, então o Ciansul, a incubadora da universidade que nós estávamos na época. O Sebrae foi outro grande parceiro, né? Então abrindo portas para que a gente conseguisse se conectar mais com o ecossistema, para que a gente conseguisse ter acesso a algumas oportunidades estratégicas, para que a gente conseguisse ter divulgação. A gente participou lá no nosso segundo ano, eu acho, do Startup RS, que era um programa super legal aqui, que juntava, né, startups do Rio Grande do Sul, existe até hoje. Então o Sebrae, no início, né, embora até hoje seja um parceiro ativo, no início foi muito importante, né, para os nossos primeiros passos, assim, para que a gente conseguisse manter a persistência, né? E onde é que o Sebrae entrou nesse apoio aí? Foi importante? Não foi? Como é que foi esse teu início? Vocês precisou investir pesado em publicidade? Como é que vocês têm feito isso? Falou um pouquinho antes, né? Que teve que aprender um pouquinho aí do marketing digital, descobrir o funil. Eu imagino que para um administrador, o funil até tá mais próximo. Mas para um engenheiro agrônomo, né? O funil de vendas, eu acho que tá um pouquinho mais longe. Como é que foi essa parte da publicidade, do conteúdo, vocês, para botar o carro na rua, tem que conhecer esse produto? A gente nunca investiu, até porque não tinha capacidade de investimento, de investir absurdos em mídia e divulgação, né? O que a gente teve que fazer, isso aí eu acho que tornou até um pouco mais difícil, foi um trabalho sustentável, né, de divulgação, de marketing, de reconhecimento de marca. Então a gente teve que aprender tudo do zero, porque não sabia construir uma marca, não sabia divulgar, não sabia nem fazer funil de performance para conversão, não sabia nem reter e também não sabia fazer branding e comunicação. Tudo novo. Como é que a gente fez isso? Acho que com bastante persistência, estudando, né, quebrando as nossas próprias barreiras e testando muita coisa até hoje. O volume de testes que a gente realiza hoje, se tu for olhar de maneira histórica, é diretamente relacionado aos nossos picos de crescimento. Porque quando tu descobre uma coisa, tu esgota, tu vai até o fim. Legal. E se tu não te renova, se tu não recicla, né, a maneira de fazer aquilo ali, tu chega num teto e tu tem que descobrir outro.
Então, ainda hoje, mais cedo, eu estava tendo uma reunião para discutir sobre isso, né? A intensidade com que a gente testa coisas especificamente no marketing. Outro movimento fundamental para resolver esse problema foi que o meu cofundador lá, o Patrick, começou, a partir ali do nosso segundo ano, ele começou a se especializar em marketing, né? Então, hoje ele é o nosso diretor de marketing, hoje ele cuida de toda essa parte de marketing, construção de marca, tanto a parte de performance como comunicação e branding, e ele se especializou nisso por entender que era um pilar fundamental do negócio e que nós tínhamos pouquíssimo conhecimento. E aos poucos a coisa foi andando, né? É aquela que a gente fala, testa rápido para errar rápido, para ajustar rápido, para a gente não perder aí toda essa jornada aí do negócio, né? Então, acho que tem muito dessa coisa do pivotar, do testar, né? E não ter medo de testar e errar, né? Eu acho que isso a gente fala muito dentro das nossas empresas, aí onde a gente tenta trazer a consultoria aí com um foco importante, vai lá, testa rápido, se erra rápido para ajustar rápido, né? Muito nessa linha, né, Ramiro? Até porque esse tipo de negócio, né, startup, então vamos conceituar assim, que é inovador em algum sentido e tem um altíssimo potencial de crescimento. São negócios que não têm uma receita de bolo. Se tu vai abrir, por exemplo, um negócio, vamos dar um exemplo, um supermercado, já tem toda uma cadeia de muitos e muitos anos bem desenvolvida. Tu tem muita coisa disponível assim para saber o que dá certo e o que não dá certo. O que a gente está fazendo é completamente novo. Eu não podia perguntar para ninguém porque ninguém nunca tinha feito aquilo que nós estávamos vislumbrando. E aí, como é que tu vai aprender? Tem que errar, né? Então, essa cultura de teste, de testar muito rápido, com baixo custo e constantemente estar testando, nunca entrar na zona de conforto, eu acho que é um dos pontos que faz, esse mindset é um dos pontos que faz toda a diferença para o negócio progredir, para o negócio não se acomodar, né? E não só em marketing, que é muito difundido em marketing, teste de canal, teste AB e coisas do tipo, mas em todas as áreas, marketing, vendas. Porque vocês são uma empresa de tecnologia, de fundo tecnológico, né, Ramiro? Com certeza. Vocês também tiveram que ir em busca desse conhecimento da tecnologia, porque tu tinhas uma ideia, né? Tu teve algum parceiro super focado na área de tecnologia, algum dos sócios? Então, no início, não. No início, os dois sócios, né? Os dois primeiros sócios eram da área de, vamos dizer assim, pessoas, negócios, vendas e números. E aí, no início, como é que a gente resolveu esse problema? A gente não podia sair, né, desesperado buscando um sócio para tocar a área de tecnologia. Um sócio é uma relação muito delicada, né, que tem que ter uma construção, não pode ser algo impulsivo e para resolver e para apagar fogo, é uma relação de longo prazo. Então, no primeiro momento, a gente terceirizou o produto, né? A tecnologia, digamos assim, produto e tecnologia e infraestrutura eram terceirizadas. Isso funcionou para a gente ter um MVP, para ter um produto, né, mínimo viável, para trazer os primeiros clientes, mas em seguidinha passou a se tornar insustentável, porque nós queríamos fazer muitas melhorias de produto, queríamos evoluir o produto, queríamos amadurecer ele, infraestrutura, e não tínhamos nenhum tipo de autonomia. A gente precisava ligar para a agência e, cara, estou precisando de uma funcionalidade nova, estou precisando corrigir tal bug. E, então tá, vai entrar aqui no backlog e semana que vem tá pronto. Não funciona desse jeito, né? Core business tu não pode terceirizar. E a empresa, desde o primeiro dia, ela é uma empresa de base tecnológica, né? Qual foi a solução final para isso? Trazer um sócio, né? Então, o nosso terceiro sócio, ele entrou ali quando nós tínhamos 6 meses de operação. Ele entrou inicialmente trabalhando conosco como estagiário, né? Ficamos 8 meses trabalhando juntos, depois ele se tornou sócio. Hoje o Christian é considerado, cofundador do Fácil Consulta também. E é isso. O que tu não consegue resolver, a tua responsabilidade, eu acho que não é resolver tudo, mas é trazer contigo as pessoas que consigam fazer o que tu não sabe, né? Então, o Christian hoje é responsável por essa frente de tecnologia e de produto. Quando a gente fala em futuro, né? Como que tu vê a Fácil Consulta daqui a um tempo, né? Como que tu vê essa tua equipe daqui a um tempo, né? Olhar de futuro mesmo. Conta para nós aí, que tu vai expandir, tu vai atender todo o Brasil. A gente sabe que o número de consultas esse ano aí ultrapassou 7 milhões e meio aí de consultas de teleconsulta, né? Então, qual é aí o destino da teleconsulta? Quando a gente fala assim, né, do que já aconteceu, a gente brinca, né? Um dia ainda vamos escrever um livro sobre essa trajetória, né? E o dia de hoje vai ser mais ou menos ali as primeiras páginas do primeiro capítulo. Então tem muito mais coisa por vir do que o que já aconteceu, né? Qual é a visão? A gente vai se transformar na maior e melhor plataforma de agendamento de consultas do Brasil. Essa é a visão, é digitalizar essa cadeia, né, realizar milhões de agendamentos, ter
dezenas de milhares de profissionais parceiros, Brasil afora, né? Então, o nosso sonho aí de médio para início de longo prazo ali é Brasil. A gente tem um problema muito grande aqui, não é foco hoje pensar em internacionalização. Para terem uma ideia, hoje a gente realiza 0,0% dos agendamentos de consultas do país. Então, assim, um sonho muito grande, estamos recém no início da trajetória. Cada dia que passa a gente tem mais convicção, mais confiança de que a gente está na direção certa, de que a gente está conseguindo gerar valor, que é o mais importante para dezenas de milhares de pessoas já. E o foco é distribuir essa solução para todo mundo que precisa. Então, a gente não vai parar até chegar lá, né? E eu brinco assim, né, que para o nosso caso, e para qualquer empreendedor, eu vejo que a matéria-prima do empreendedor é problema. E o que menos falta hoje são problemas a serem resolvidos, né? É isso que nos alimenta e que nos faz constantemente estar trabalhando, né, para alcançar essa visão. Time, relevância do negócio, tamanho, expansão geográfica, tudo cresce junto, né? Então, tudo trabalha junto em sinergia para que a gente consiga, de fato, ser essa solução tão boa e tão grande quanto a gente hoje enxerga. Ramiro, te ouvindo falar aqui, me ocorreu... Eu fiquei curiosa com um pouco quem são os usuários de vocês, o público. E aí eu fiquei pensando o seguinte, a gente vê um crescimento onde mais cresce o uso de smartphones e tecnologias, hoje está sendo lá na terceira idade. Desculpem, gente com 60 a mais, porque chamar de terceira idade não cabe mais hoje, né? Minha mamãe, se me escuta falando isso, vai puxar minha orelha. E eu vejo assim, eu pego, né, minha mãe, as pessoas perto de mim, o quanto eles se viram com a tecnologia hoje com o smartphone, porque também os produtos e serviços, eles estão muito intuitivos, né? Ainda bem. E eu fiquei curiosa para saber se vocês têm aí, Ramiro, esse controle. Claro que vocês têm, né? Mas quem é que acessa mais? É mais o jovem? Está diluído isso? Vamos falar assim de linhas bem macro, né? Mulheres de idade entre 25 e 45 anos. Esse é o principal público que acessa. Não quer dizer que esse público que consome, porque muitas vezes esse paciente está acessando para agendar para o filho, ou para o pai, ou para a mãe, como dependente ali na plataforma. Então, quando se fala de usuários, esse é o perfil, né, de público que mais acessa. Geralmente, pessoas que não possuem plano de saúde, mas aproximadamente 30% das pessoas que usam Fácil Consulta têm plano de saúde. E esse é o principal. Só que a gente também fala que atende um público de massa, né? Então, se tu vai olhar as pessoas, tu vai encontrar absolutamente qualquer pessoa, né? Então, é muito difundido. Esse grupo que eu tô te dizendo é o que mais predomina, né? Mas não é nem a maioria. E quando vocês construíram o site, o aplicativo, né, as aplicações todas, o foco de vocês era que fosse algo muito intuitivo, simples? Para os meus avós conseguirem usar, né? Então a ideia era essa, era que fosse sim muito intuitivo, muito objetivo. Além disso, a gente trabalha de uma maneira, o nosso time de cuidado com o cliente trabalha ativamente, né, ajudando aos clientes que têm um sucesso. Então, eventuais dúvidas, muitas vezes pessoas que têm um pouquinho menos de contato, né, ou de facilidade com tecnologia, pessoas de 60, 70 anos, muitas usam o Fácil Consulta, entram em contato com o nosso time está ali à disposição para concluir um agendamento, para tirar eventual dúvida sobre uma informação ou outra. Então, a gente trabalha com bastante cuidado assim, com o cliente, buscando atender a todo mundo, porque a gente vê que o problema hoje ele não é vivido por um grupo isolado, né? Qualquer pessoa que precisa ir ao médico, e todo mundo em algum momento precisa ir ao médico, é um potencial, né, cliente do Fácil Consulta. Mais de 13% da população aí tem mais de 60 anos e a gente vai à beira de mais de 20% da população acima de 65 anos aí até 2040, né? Então, é um olhar que a gente tem que fazer para esse público, sabe? Então, é um nicho interessante aí que a gente pode estar trabalhando, né? Claro que vocês pensam nisso bastante, mas eu acho que é uma dica aí que a gente pode deixar, que é uma oportunidade aí de acesso a esse público 60 a mais, né? Ou melhor idade, como a gente fala. Com certeza. E hoje, se a gente for ver assim, né, não só com dados, mas com a nossa visão qualitativa, é um público que está se digitalizando numa velocidade muito rápida, né? E esse público que hoje tem 50, que vai ter 60, 70, já vai ser um público digital, né? Então, eu vejo que as soluções, especialmente a nossa, porque é um público que consome muito serviço de saúde, né? As soluções, elas tem que pensar nessa acessibilidade, nessa facilidade de uso, né?
Muito bem. É sempre inspirador e enriquecedor ouvir empreendedores com uma trajetória tão bonita como essa tua, Ramiro. Então, assim, em nome de Plano de Voo, eu te agradeço demais. Muito obrigada por compartilhar com a gente essa caminhada tão bonita e saiba que as portas do Plano de Voo estão sempre abertas. Que legal, Alexandra. Fico muito feliz de saber. Agradeço, a vocês, ao programa, pelo convite. Foi um prazer ter vindo aqui compartilhar um pouquinho da nossa trajetória. E também, portas abertas, estou à disposição aí. Vamos voltar a fazer futuras parcerias. Muito obrigado. Muito obrigada. E Ana Paula, obrigada por estar com a gente hoje aqui no Plano de Voo. Esse teu conhecimento tão profundo dessa área nos ajudou com certeza aí nesse papo com o Ramiro. Muito obrigada, Ana. Eu que agradeço, adorei conversar com vocês. Muito obrigada, Ramiro, por trazer essa conversa e gerar toda essa energia. Com certeza a gente sai daqui aí depois desse papo gostoso com bastante energia. Muito obrigada para todos. E obrigada a você que ficou com a gente até agora. Histórias, histórias, histórias. Nada melhor do que ouvir, conhecer e aprender com quem está na mesma caminhada. Ou já abriu caminhos para que possamos empreender e inovar. Fiquem ligados nos próximos episódios do Plano de Voo e nos acompanhem nas nossas redes sociais. Obrigada pela audiência e até a próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.